Ao longo da história, homens se ergueram e caíram. Batalhas foram vencidas, impérios desfeitos e histórias de coragem e medo foram gravadas na memória da humanidade. Hoje mergulhamos em um desses temas, a covardia. Mas antes de buscar sua cura, precisamos entender o que ela realmente significa. Covardia não é apenas medo. É a recusa de agir por causa do medo. É o impulso de recuar quando o momento exige avanço. Ao longo dos séculos, foi vista como uma falha moral, não apenas como fraqueza. Na psicologia, pode ser o instinto de se proteger, levando alguém a evitar até aquilo que é certo, mas a verdade é que a covardia não é simples. É uma mistura de inseguranças, medos antigos e dúvidas profundas. E talvez ninguém tenha compreendido essa luta tão bem quanto Miyamoto Musashi. No Japão feudal, entre guerras e honra, surgiu um homem diferente, Musashi. Um samurai errante que lutou mais de 60 duelos e nunca foi derrotado. Mas o maior duelo de sua vida não foi com espadas, foi com ele mesmo. Para Musashi, o medo era natural. O problema era deixar que ele decidisse. Covardia, para ele, não era apenas hesitar diante de um inimigo, era falhar em se preparar, em se conhecer, em se dominar. Essa era sua filosofia. O verdadeiro oponente vive dentro de nós. Na era dos samurais, o medo fazia parte do cotidiano. Em tempos de guerra, um momento de fraqueza podia custar a vida. O samurai não era só guerreiro, era símbolo de disciplina, honra e autocontrole. Ser covarde naquele mundo significava desonra e muitas vezes morte. Por isso, o treinamento ia além da espada. Era uma batalha para conquistar a si mesmo. Musashi seguiu um caminho diferente de muitos. Viajou só, viveu como andarilho e enfrentou cada duelo como uma batalha também interior. Ele entendia que o medo não precisava ser eliminado, precisava ser compreendido e canalizado. A coragem verdadeira para ele era agir mesmo com o medo presente. Em vez de fugir da dor, Musashi mergulhava nela. Em vez de evitar o desconforto, ele usava isso como ferramenta para crescer. No início, Musashi não era um mestre. Era impetuoso, às vezes impulsivo. Mas cada combate o moldava, não apenas na técnica, mas no espírito. Aos poucos ele deixou de lutar por raiva ou orgulho. Lutava com calma, observava, antecipava. Cada vitória era menos sobre derrotar o outro e mais sobre dominar a si mesmo. Musashi entendeu que vencer com a espada não era suficiente. Era preciso vencer com a mente. Ele estudava estratégia, meditava, escrevia. Era obcecado por clareza mental. Seus maiores inimigos eram internos: ego, ansiedade, distração. Seu verdadeiro treinamento era psicológico, um esforço constante para manter-se centrado, imperturbável, lúcido. Dessa busca nasceu seu famoso estilo de luta, duas espadas. Uma representava a ação externa, a outra, o equilíbrio interno. Musashi não apenas lutava com duas armas. Ele vivia entre dois mundos, o físico e o espiritual. A lâmina em sua mão era tão afiada quanto o foco em sua mente. Esse equilíbrio o transformou em algo além de um guerreiro, um filósofo. Musashi se isolou do mundo por longos períodos. Não por medo, mas por propósito. Ele sabia que só no silêncio poderia ouvir sua essência. Na solidão enfrentou seus fantasmas. Meditou sobre a morte, sobre o sentido da vida, sobre o eu verdadeiro. Enquanto outros buscavam ruído e distrações, ele buscava clareza. E nessa clareza encontrou força. Ao longo do tempo, Musashi passou a vencer batalhas sem sequer lutar. Ele usava o tempo, a surpresa, a leitura do inimigo. Chegava atrasado para desconcertar o oponente. Usava um remo no lugar da espada. Vencia antes que a luta começasse, porque já havia vencido internamente. Ele provava que estratégia supera força bruta. Musashi aprendeu a aceitar a impermanência de tudo. A morte para ele não era o fim, era parte da vida. E ao aceitar a morte, libertou-se do medo. A liberdade veio justamente do entendimento de que tudo passa, e isso o tornava imparável. Muitos não sabem. Musashi era também um artista. Pintava, esculpia, escrevia. Na arte ele refinava o espírito.
Seus pincéis falavam de silêncio, paciência, verdade. Era outra forma de expressar sua filosofia, outra maneira de guerrear, desta vez com beleza. Musashi não era perfeito e não buscava ser. Ele sabia que falharia, mas também sabia que aprenderia. O que o tornava invencível não era nunca cair, era sempre levantar, mais sábio, mais calmo, mais firme. Sua força era a capacidade de se reinventar. Vivemos em outro tempo, mas a covardia ainda nos ronda. O medo do fracasso, da crítica, da exposição. Musashi ainda ensina. Seu caminho pode ser aplicado ao mundo moderno, nos desafios profissionais, nas lutas pessoais, nos momentos de dúvida. Sua espada virou ideia. Seu duelo virou lição. O maior duelo de Musashi foi contra si mesmo, e essa luta nunca teve fim. Ele enfrentou o ego, a vaidade, a preguiça, e venceu dia após dia. Não por sorte, mas por disciplina, por clareza, por intenção. Sua verdadeira arma foi o autoconhecimento. Coragem não é a ausência de medo, é a escolha de seguir em frente mesmo com ele. Musashi nos lembra que a maior vitória é aquela sobre nossos próprios limites, que viver com propósito exige luta interna. E que mesmo hoje, podemos caminhar com a espada invisível da consciência, prontos para vencer aquilo que nos paralisa.